Boa tarde a todos e a todas. Quero primeiro cumprimentar a nossa querida jornalista, cerimonialista do dia, Samantha Salum. Quero cumprimentar aqui também a Rejane Judite, que é juíza do TJDF. No seu nome, cumprimentar todas as magistradas que se fazem presentes. A Valéria Brito, psicóloga da Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor. Minha querida deputada distrital Jane Clébia. Daniele, essa é a primeira mulher negra que assume uma cadeira na Câmara Distrital. Queria que ela ficasse de pé para que você pudesse enxergá-la e ver que a nossa Câmara Distrital começa a entender, né? E ela é uma delegada que sempre trabalhou com essas causas. É uma honra, viu, Jane, você está aqui conosco. Quero cumprimentar aqui também nossa secretária da Mulher, Gisele Ferreira, que se faz presente, querida amiga e irmã de muitas lutas, muitas caminhadas conosco. Quero cumprimentar aqui o Guilherme, né, nome aqui do Correio Brasiliense, e falar que o Correio nunca se furtou de fazer os grandes debates que essa cidade precisou de fazer. Isso aconteceu há mais ou menos um mês atrás, quando nós viemos aqui discutir a importância do Fundo Constitucional para o nosso Distrito Federal. E aí, Guilherme, não podia ser diferente, porque você tem mulheres maravilhosas aqui que estão no comando e na coordenação, as nossas Anas, né? As queridas Anas, e no nome das duas, a Ana do B e da nossa Ana Campos, eu quero saudar todas as jornalistas e os jornalistas que se fazem presentes. Ter homens como você que fazem essa luta também conosco é muito importante. Então, quero aqui de forma muito especial saudar o Correio Brasiliense. Num momento que nós precisamos não só de falar de índices, nós vamos citar um pouco disso no nosso discurso, mas mobilizar toda a sociedade. Então, quero te cumprimentar e cumprimentar também a Valda, que é superintendente também aqui do Correio Brasiliense. Quero cumprimentar aqui minha querida amiga Rose Rainha, presidente do SEBRAE. E o meu presente de aniversário da semana passada, que eu recebi da bancada feminina, que eu tive a honra de coordenar, 79 mulheres incríveis. Foi a maior produtividade da história da Câmara Federal, foi sob a nossa coordenação. 200 leis aprovadas, 84 sancionadas. E eu fiz um relatório para vocês, no governo de transição ainda, da necessidade da gente regulamentar as leis que foram aprovadas na Câmara. Porque uma lei no papel, quando ela é aprovada e sancionada, ela é apenas uma letra seca. A lei ela entra em vigor quando ela é regulamentada e cobrada pelos órgãos do Executivo, para que aquilo realmente vire uma política pública. E, diga-se de passagem, uma das leis que eu tenho muito orgulho, Daniele, é a lei da laqueadura, que ela tinha um corte social gravíssimo, que ela punia as nossas mulheres a terem que retornar para o Sistema Único de Saúde, para entrar numa fila, para tentar fazer uma laqueadura, tendo que ter autorização do marido e precisando realmente de ter uma idade acima de 25 anos. Nós fizemos justiça, demos uma condição para que a mulher possa fazer a partir da maioridade civil, né, tendo apenas 2 filhos vivos, e faça no momento do parto, para ela não ter que voltar novamente e sofrer uma outra agressão física e de corte que precisava de ser feita novamente. Então, é por isso que as nossas mulheres não faziam laqueadura no SUS. Então, nós conseguimos, graças ao esforço dessa bancada incrível, a regulamentar essa legislação, e ela agora, o presidente regulamentou ela na data de ontem. E o presente que eu recebi, Rose, foi a regulamentação a aprovação na Câmara Federal de uma legislação minha, que obriga que o Pronamp gaste dos seus recursos 20% com as mulheres do Brasil. E num corte também, Aniele, para que 30% desses 20% de mulheres sejam para as mulheres pretas, para que elas possam realmente ter acesso a essa política pública verdadeiramente. Então, é realmente dar um olhar diferenciado para que as mulheres acessem tudo isso. Uma legislação que nós estamos aplicando ela aqui no Distrito Federal, falei com a nossa secretária de Educação, e vamos disponibilizar nas nossas escolas públicas,
é a segunda lei que eu tenho mais orgulho na Câmara Federal de ter coordenado e aprovado, que é a lei que obriga, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, 1 semana de combate à violência à mulher dentro das escolas. Nós estamos aí mudando gerações de um país que é machista, patrimonialista, patriarcal, e que às vezes não se assume como machista. Às vezes, imperceptivelmente, o homem é machista e acha que não é. É algo surreal, ainda que nós vivemos culturalmente no nosso país. E aí, quando a Aniele falava aqui sobre Marielle, na época que Marielle sofreu o atentado, eu estava ameaçada de morte, porque eu estava fazendo uma fiscalização muito dura na área do transporte. E aquele dia eu fiquei muito impactada, fui para o plenário da Câmara Distrital, porque na semana anterior minha mãe tinha recebido um telefonema. Sua filha gosta muito de brigar? Gosta. Pois é, então fala para ela brigar que a senhora já perdeu uma filha, a senhora vai perder a segunda. Nós perdemos uma irmã mesmo. Minha mãe ficou muito desesperada, Jane, e não conseguia falar comigo. E quando eu cheguei em casa, eu era vizinha dela, ela estava na calçada chorando, me esperando. E passou uma semana, veio acontecer o fato com a Marielle. E eu fui para a tribuna muito emocionada, porque nós acumulamos funções aqui, nós somos vereadoras e deputadas. Eu falei, olha, às vezes as pessoas que ameaçam fazem aquilo que eles estão ameaçando. E fiz um discurso muito duro, à época, relembrando que as mulheres que são ou que sofrem qualquer tipo de violência não pode e não devem, e a sociedade precisa de dar voz a essas mulheres. Por isso que é tão importante ter mulheres em posição de poder, ter mulheres na segurança pública, ter mulheres à frente de bancos públicos, ter mulheres no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, e que elas se percebam mulher. Porque nós tivemos debates e enfrentamentos na Câmara Federal com algumas mulheres também que não se percebiam como mulheres, que achavam que nós não precisávamos de cota, que nós não precisávamos de legislação específica, que nós éramos, e não sofríamos violência de forma desigual. Então nós temos até que fazer esse enfrentamento com a mulher que foi criada de forma machista. Isso se percebe muito claramente, às vezes em alguns comentários, quando outras mulheres se levantam pelas mulheres e algumas mulheres comentam nas publicações. Mas isso não é muito mimimi? E eu quero deixar bem claro nessa tarde de hoje. Não é mimimi. As mulheres continuam morrendo pelo simples fato de serem mulheres, sendo assassinadas, sofrendo violência física, psicológica. Deixamos um legado também na coordenação passada da violência psicológica, foi considerada crime. Conseguimos tirar o feminicídio da qualificadora e ele virar um crime autônomo também, para que a gente não tivesse subnotificação. E hoje, quando buscava os dados para participar desse debate com o nosso secretário de Segurança Pública, ele me deu um dado importante que eu preciso de atualizar, e nós não temos que esconder os dados, não. Nós temos que falar, para que a gente possa entender onde que o Estado erra, onde a sociedade erra, onde nós estamos errando, porque nós continuamos perdendo as nossas mulheres. Nós não tivemos só 8 feminicídios, nós tivemos 9. Tínhamos 10 que estavam registrados, um ainda sob investigação, que foi retirado, porque o nosso protocolo aqui no Distrito Federal é registrar primeiro como feminicídio, e se não for comprovado, aí que se retira da tipificação. Então, aquele caso de Águas Claras estava registrado previamente e foi confirmado que não foi feminicídio. Então, temos 9. Nos índices que têm sido informados pela mídia, nós não perdemos só 8 mulheres. Nós perdemos 9. E eu quero fazer uma reflexão muito rápida aqui com vocês. Das 9 mulheres que nós perdemos, 4 delas nunca registraram nenhum boletim de ocorrência. Ou seja, precisamos de falar. Precisamos de ser estimuladas a falar. Precisamos de ter um acolhimento no Estado, na nossa rede de proteção, que a mulher tenha coragem de falar. Precisamos de trazer para aquela mulher que tem vulnerabilidade
uma condição patrimonial, dela poder sair da violência, com bolsas específicas para que essas mulheres consigam ter um aluguel social. E todos esses dados que a gente traz aqui para vocês é para que a gente possa refletir. Das 5 que tinham medidas protetivas, nenhuma delas tinha sido designado o botão do pânico, que é um equipamento que nós temos disponibilizado pela nossa Secretaria de Segurança Pública. Que nós conseguimos instalar o app naquela mulher que tiver um celular Android, e aquela que não tiver, nós disponibilizamos o telefone. E eu, em diálogo também com o nosso secretário de Segurança, colocamos a possibilidade, vamos fazer esse diálogo também com o Poder Judiciário, de, previamente, já nas nossas delegacias, disponibilizarmos esse tipo de equipamento, caso o delegado perceba a gravidade do caso, porque tem uma dessas mulheres, e isso precisa de ser dito, mesmo que seja o erro do governo, ou da sociedade, ou de quem quer que seja, uma dessas mulheres tinha 4 boletins de ocorrência. Não foi uma morte sem anúncio. Foi uma morte anunciada. 4 vezes. E nós vamos achar as brechas. Nós vamos achar os erros. Quero cumprimentar aqui o Zé Aparecido, presidente da FEComércio, seja muito bem-vindo. Nós precisamos primeiro de achar onde estamos errando, onde estamos falhando, para melhorar a nossa rede de proteção. Faço aqui, na nossa força-tarefa que nós criamos, essa força-tarefa não foi criada somente pelos feminicídios, que na minha gestão até parece que é para me desafiar mesmo, porque é uma pauta que mexe com o meu coração. Eu viro governador e nunca tivemos um índice desse, Aniele, na história do Distrito Federal. É como se fosse assim para me balançar mesmo. E falar assim, e aí? Tudo aquilo que você aprovou na Câmara Federal, que é lei, é bonito, mas e agora? Vamos colocar em prática? E nós determinamos que todas as 84 leis que foram sancionadas pelas mulheres deputadas maravilhosas, que eu tenho orgulho de todas elas, aqui no Distrito Federal serão regulamentadas e recepcionadas. Fizemos também um estudo aqui dos nossos órfãos do feminicídio. Nós temos 297 órfãos do feminicídio. O feminicídio, ele é um crime continuado. Ele não finaliza com a morte da mulher. Ele continua porque ele faz várias vítimas. As crianças que são os órfãos do feminicídio. E nós determinamos também a criação de uma bolsa para que essas crianças, até os 18 anos de idade, recebam o auxílio do Estado. Porque noticiamos os feminicídios, mas se nós perguntássemos aqui para essas mulheres, como é que está a situação dessas crianças? Será que nós teríamos dados suficientes para entender como é que estão essas crianças hoje? Algumas delas presenciaram o feminicídio, visualmente. Precisam de um acolhimento psicológico integral, desde o começo até o final da sua formação, para que a gente tenha uma pessoa que consiga lidar com ter presenciado tanta violência à sua mais terna infância, pelas pessoas que deveriam zelar e cuidar da família. Eu chego ao cúmulo de ouvir, porque sempre batalhei muito pelas mulheres, vocês não vão fazer uma lei para homens, não? Falei, legislação você faz para as pessoas que são mais penalizadas diante dos mais variados crimes. A Lei Maria da Penha é uma lei que nós temos tanto carinho com ela na Câmara Federal, que para se mudar um artigo dela lá, Rose, olha o debate, a gente faz um debate, brigamos, porque senão ela vira uma coxa de retalho. Tem mais de 200 iniciativas para se mudar algum termo da Maria da Penha. Nós não queremos fazer daquela legislação que está consagrada uma coxa de retalhos, mas sim uma legislação forte, pujante, que seja aplicada devidamente nos estados, porque é uma lei que fala de punição, mas em mais de 80% dela ela fala de prevenção, de programas, de acesso a esse tipo de situação. E conseguimos também, né, junto com a nossa secretária da Mulher, definirmos também um programa também para amparar a mulher
que não sai dessa situação de violência pela questão financeira. Ela não consegue sair de casa porque ela não tem onde morar, um auxílio aluguel, essa nós temos inclusive legislação, nunca foi regulamentada, determinei à secretária também que nós possamos fazer essa regulamentação ainda nesses dias, Jane, para que a gente tenha menos mulheres vivendo ou convivendo em situação de violência. Quando nós falamos aqui no Distrito Federal que nós tivemos 19 mil ocorrências no ano passado de denúncia de violência, nós temos muito ainda para ser mudado na nossa sociedade. Mas nós não vamos mudar isso sozinhas, nem sozinhos. Nós vamos mudar isso de forma coletiva, mudando a forma de se perceber como mulher, mudando a forma como educar as nossas crianças e mudando a forma de responsabilização desse tipo de crime. Esse crime não é um crime que só o Estado é responsável de prevenir. Esse é um crime que todos nós somos responsáveis pela prevenção dele. As secretarias, saúde, educação, determinei que sejam porta de entrada também para detectar esse tipo de crime. Pegamos as boas práticas, o Tribunal de Justiça, no dia que nós fizemos uma conversa com a doutora, ela até está aqui. Cadê? Doutora, ela falou quase que 1 hora no dia. A empolgação sobre esse trabalho que é feito, né, no Tribunal de Justiça, pelas várias especializadas, e temos uma das melhores redes do país nesse tipo de atendimento e ainda estamos fracassando. Então, eu quero parabenizar novamente o Correio Brasiliense por essa iniciativa, parabenizar as nossas parlamentares, essas mulheres que se percebem como mulheres e sabem que elas precisam de levantar a sua voz para que outras mulheres não sejam silenciadas, assim como Marielle foi, assim como muitas outras foram, para que a gente viva num país mais democrático, mas muito mais igual. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade. E sempre que forem abrir as portas, como vocês têm feito, para temas tão relevantes, podem contar com a minha presença aqui, porque eu tenho certeza que o respeito do Correio Brasiliense dá voz a essa luta, que não é só minha, que não é só da ministra, mas é de toda uma sociedade. Muito obrigada.